Nossa, casa cheia hoje, dezembro. O pessoal ou não está mais em aula ou é o palestrante que chama muita atenção, né? Porque hoje a casa está cheia. Mas é um prazer ter vocês aqui. Eu sou o Olivan, presidente do INPC. E um prazer imenso ter todos vocês aqui hoje para a palestra do André. O André tem sido um colaborador realmente muito frequente nosso aqui. Nós agradecemos muito a ele. Hoje o tema, psicanálise corpo, da mortificação da carne à incorporação da linguagem. Com vocês então, passo para o André. Obrigado. Boa noite. Todos me escutam bem? Bom, primeiramente cumprir o protocolo, agradecer ao Olivan, ao INPC por esse convite. É uma satisfação muito grande. É um evento que eu gosto de participar. Acho muito interessante a iniciativa de vocês, numa segunda-feira à noite, no café, e querer se deliciar um pouco de psicanálise. E a psicanálise, ela é um veículo de deliciar-se, de deleitar-se, justamente pelo enigma que ela transmite para nós, sobretudo do tema que a gente vai falar hoje, né? Um enigma do corpo, de um corpo misterioso que, em princípio, quando a gente escuta esse nome, corpo, a gente já associa com o nosso corpo. E nos remete a uma questão de que enigma que o André está falando. Que enigma é esse? É tão simples, né? O corpo, aqui minha mão, meu braço, minha perna, uma dobrinha aqui, uma estria ali. Isso é tudo tão comum, tão dentro da nossa dimensão cotidiana. E aí a gente se pergunta, esses enigmas que a psicanálise nos oferece também abrange o corpo? Eu diria que o corpo é um ponto principal, é o fundamento, é a estrutura, é a pilastra da psicanálise. A psicanálise, ela é tributária ao corpo. Então nos cabe falar de corpo. Em qualquer evento de psicanálise é necessário a referência ao corpo. E como que eu vou fazer essa referência inicial? Vou fazer essa referência a partir de alguns pontos históricos. O próprio surgimento da psicanálise. A psicanálise, ela surge a partir de um não saber do corpo. É isso, não saber de um corpo. Temos como uma base prioritária de compreensão a visão cartesiana do corpo. É muito comum vocês já terem escutado, isso é orgânico, isso é psicológico. Já escutaram isso, né? Não, isso é psicológico, isso daí não é do corpo. Inclusive até colegas psicólogos que falam, não, isso é psicossomático, isso não tem nada a ver com o corpo. Isso é uma perspectiva que separa o corpo da mente, separa a psique do sono. Então essa já é uma perspectiva inicial da qual a gente começa a questionar. Como que é um corpo separado da mente? Um corpo separado da mente seria praticamente tirar desse corpo a sua história, a sua singularidade, as marcas que um corpo traz. Ou seja, desvincular, separar, nesse sentido, eu não sei qual seria o propósito da psicanálise. A psicanálise vai entender o corpo a partir de uma outra perspectiva. E a gente vai entender agora o porquê. Se imperante o corpo na visão cartesiana, ao final do século XIX, surgiram diversas mulheres, em específico, né? Mulheres, que apresentavam sintomas, e esses sintomas, dentro dessa perspectiva cartesiana, que é
a medicina, que é a ciência que banha um corpo de um conhecimento científico, de um conhecimento comprovado a partir de um método, entender as suas propriedades constitutivas, fisiológicas. Esses corpos foram examinados pela medicina e não evidenciavam qualquer alteração que justificasse aqueles sintomas. Acho que deve ser aí já familiar para vocês de quem que eu estou falando. Não havia, portanto, algo que justificasse, e esse algo deram até um nome na época, né? Petit. Petit do francês. O petit, que é uma manifestação somática sem uma causa específica. No entanto, 3 médicos olharam para esses corpos a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro olhar. Eles começaram a se interessar por isso. Por quê? Como que é isso? Um corpo apresenta um fenômeno, apresenta um sintoma e nada justifica? Qual a razão de alguém fingir um sintoma? Qual a razão de alguém teatralizar um sintoma? Algo é fato. A medicina em si não sabe desse corpo, tampouco quer saber. Tampouco. Não quero saber disso. Como se fosse o lixo da medicina. A medicina não tem nada o que fazer por esses corpos. Porém, 3 médicos se interessaram. Né? Um deles era Breuer, um outro era Charcot, e um outro, que acho que eu não me recordo o nome, um moço chamado Sigmund Freud, se interessou por esses corpos. Isso a partir de um efeito. Que efeito é esse? O efeito de um não saber. Esses corpos promoveram um não saber nesses 3 homens. Também na medicina, só que a medicina, com esse não saber, não quis saber. Breuer, com esse não saber, com esse vazio que esses corpos causaram nele, ele resolveu deixar de lado a sua principal paciente, né? Transferiu essa paciente e resolveu viajar pela Europa com a esposa. E como resultado ele fez um filho. O Charcot criou uma instituição, criou um instituto para estudar esses corpos a partir de um outro método, o método da hipnose. E Freud? O que será que Freud fez? Freud criou a psicanálise. Esse foi o efeito do não saber desses corpos. Então, as obras completas de Freud, que de completas não tem nada, elas tratam do corpo. Se elas existem em função do corpo. Agora, nos cabe entender que corpo é esse. Que corpo é esse que se constitui de uma forma peculiar, de uma forma subjetiva? Que corpo é esse? Para nós, que temos acesso ao conhecimento científico, o conhecimento que nos dá as propriedades dos órgãos, do funcionamento do corpo, a gente tem uma noção. Acho que todos aqui estudaram, todos aqui tiveram aula de biologia, no ensino fundamental, aula de ciências, a curiosidade do corpo. A gente aprende essas propriedades. A gente aprende essas propriedades generalizantes, propriedades de um conhecimento, de uma epistemologia específica que é a ciência. Então, se eu disser para vocês aqui o que é um pulmão, todo mundo vai saber o que é um pulmão. Se eu disser aqui de um coração, todo mundo vai saber o que é um coração. Qual é o seu nome? Alex. Se o Alex precisa fazer um transplante de coração, o coração da Joselma serve para ele? Serve. Dentro da perspectiva do organismo. Um coração vindo lá do Japão serve para ele?
serve, né? Isso é uma perspectiva generalizante. Ela é universalizada, conforme a proposta da ciência. O corpo, ele é universalizado a partir dessa epistemologia. Então, portanto, o corpo da ciência é o que a gente chama de corpo epistêmico. Esse corpo que é captado por uma linguagem, por um código de linguagem da ciência, da medicina. Agora, se eu digo, eu carrego o Fernando no meu coração, é desse coração que eu estou falando? É do coração do ventrículo, né, dos músculos, o que bombeia? Não é. Mas é uma referência que eu estou trazendo, uma referência de linguagem. Então estou falando de um outro coração. Ou alguém procura um cirurgião plástico, né, uma mulher, por exemplo, tem que tomar cuidado de trazer essas referências de mulher, né? Temos muitas mulheres aqui, mas é que é muito comum isso, né? A questão do corpo, a gente já vê que na própria psicanálise, o corpo da mulher é o corpo da qual surgiu o querer saber de Freud. Uma mulher procura um cirurgião plástico e diz: eu quero o corpo da Shakira. Então ela vai fazer uma lipoescultura para ter o corpo da Shakira. E aí ela faz essa lipoescultura, sofre na recuperação e o resultado final não é o corpo da Shakira. Eu vou te processar, eu não estou com o corpo da Shakira. E realmente ela não vai ter o corpo da Shakira, porque o corpo da Shakira é dela. Não é o corpo generalizável, não é o corpo universalizável da qual a gente está se referindo. Porque esse outro corpo é um corpo constituído pela linguagem. E é um corpo constituído numa relação de transmissão, logo no que conhecemos como alteridade, uma relação de outro. Esse corpo não é o corpo epistêmico, não é o organismo da medicina. O conhecimento que se aplica a esse outro corpo é um corpo banhado do que a gente chama de amor. Sim, amor. De uma relação, de uma alteridade pautada no amor. Aliás, inclusive, para que nasça um corpo, geralmente se faz amor. Não é isso? É a partir disso que nasce um corpo, não um organismo. Um corpo já nasce a partir do campo do desejo de alguém que deseja esse nascimento. Necessariamente eu não preciso ter um corpo consistente para que ele exista. Ele já existe no desejo de alguém. Então alguém que diz: eu quero ter um filho, qual o nome do seu filho? Me ocorre aqui: Kaique. O Kaique já existe. O Kaique já tem profissão. O Kaique já tem time de futebol. Já é São Paulino. Já vai ser uma excelente pessoa. Vai ser psicanalista. Então, no campo do desejo de alguém eu já tenho ali. E tenho inclusive um corpo no campo do imaginário dessa pessoa, no campo da idealização. E aí que vem a interlocução desses dois conceitos, do conceito do corpo epistêmico e desse corpo de amor que a gente vai chamar de corpo erógeno. Erógeno vem de eros, vem de amor. Nós temos pautados nessa visão cartesiana o que é um corpo perfeito. Não temos? O que é um corpo perfeito? Isso é uma pergunta. Um de cada vez. O que é um corpo perfeito? A gestante vai lá fazer a monitoragem fetal
ela faz os exames, e aí o que ela quer saber do médico? Se está perfeito. E se está perfeito, é um corpo em que não falta nada, em que está tudo no lugar. Não é isso? Não é essa a referência que a gente tem? Aliás, essa referência que a gente tem, inclusive, não é só na gestação. A gente tem essa referência a partir do momento que a gente passa na frente de um espelho, né? A nossa tendência é olhar no espelho e deixa eu ver se está tudo no lugar. Ué, tudo no lugar? Para eu entender que está tudo no lugar, é porque eu tenho uma referência de lugar. O que tem que estar no lugar. Estar no lugar para quê e para quem? Qual é a função disso? Eu quero ver se está bonito. Se o meu corpo está bonito, se a roupa do meu corpo está bonita. Está bonita para quem? É para mim, para eu me sentir bem. A gente acredita, né? É para o outro, né? Agora, por que esse corpo tem que estar no lugar? Por que esse corpo tem que ser perfeito para o outro? Então, tudo isso provém de uma construção idealizada, de uma construção imaginária de um corpo perfeito. E essa construção imaginária de um corpo perfeito provém dessa perspectiva cartesiana. A gente entende que um corpo, ele nasceu para funcionar, para ter as suas funções preservadas, para viver. E, inclusive, a gente entende que esse corpo não morre. Na verdade, a gente nega essa condição, né? A condição da finitude de um corpo. Porque um corpo, a partir do momento em que ele nasce, ele já nasce com selo de garantia. A gente nasce com selo de garantia. É a garantia de que vamos morrer. Isso está claro. Seja viver por 1 minuto, seja viver por 90 anos. Essa garantia está mais do que estabelecida. Mas é uma garantia que a gente não quer. Que a gente não quer por quê? A gente nega a todo momento. Negamos a todo momento essa condição, inclusive quando a gente diz, olha, até amanhã a gente se fala. Como eu sei que amanhã a gente se fala? É algo que foge das nossas considerações. A gente não leva em consideração isso. Se a gente recebe a notícia de que alguém morre, nossa, morreu. Às vezes, pessoas públicas também, quando morrem, é aquele choque, né? Eu lembro muito da Hebe Camargo. Quando a Hebe Camargo morreu, todo mundo, nossa, a Hebe morreu. Ela tinha 93 anos, né? Morreu. A gente nega essa condição, né? Essa condição, ela é negada dentro desse campo erógeno, dentro desse campo do amor. O corpo epistêmico, sim, considera essa finitude, né? O corpo epistêmico, esse conhecimento que é o conhecimento imperante numa instituição de saúde, por exemplo, no hospital, ali a morte é considerada. Ela tanto é considerada que ela é o alvo dessa guerra. No hospital se luta contra a morte. É uma guerra que se coloca contra a morte. E é uma guerra que a gente sabe que é perdida. Mas se mantém. É para lá que as pessoas vão para tentar não morrer. Ou pelo menos tentar viver mais. Isso é algo de extrema importância que eu estou dizendo. Por quê? Porque é justamente as controvérsias que acontecem no âmbito institucional, na atuação de um psicanalista numa instituição de saúde. Porque o médico, ele vai ver o corpo epistêmico. O psicanalista vai escutar o corpo erógeno. Para o médico, aquilo que ele está tratando é um organismo. É mais um organismo.
vai ver a contagem de plaquetas, vai ver a creatinina, vai ver o funcionamento das vias aéreas superiores, todos com um conhecimento universalizado. Agora, especificamente, a relação desse sujeito com o seu próprio corpo, isso não é escutado pelo médico. Então, se eu recebo uma paciente com um distúrbio de pregas vocais, DPV, encaminhado pelo otorrino, aí eu escuto dessa paciente, eu não consigo falar, me dói quando eu falo, dói muito quando eu falo. E o que o médico escuta dessa frase? Então ela deve estar com alguma inflamação nas pregas vocais. Agora vocês aqui que são meio estranhos, né? É estranho mesmo, né? Segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui discutindo bobagem. O que vocês escutam? Dói falar. E dói falar. Dói falar muita coisa para alguém, na história de alguém. Existem histórias marcadas pela dor. Por quê? Porque esse corpo que o psicanalista escuta é um corpo que, como é constituído pela linguagem, ele é constituído por uma transmissão. Algo é transmitido e que forma esse corpo, que dá forma, que dá contorno para esse corpo. Quando um bebê nasce, o bebê ele já está ali constituído no desejo de uma mãe, no desejo de um pai, seja ele nascido pelas vias normais, seja ele adotado. Inclusive é até interessante falar dessa diferença, porque para algumas mulheres é importante que o filho nasça na experiência que perpassa pelo corpo. Tem mulheres que não conseguem engravidar e não querem adotar, por quê? Porque elas querem a experiência que perpassa pelo corpo. Para outras mulheres, isso não é relevante. Outra coisa perpassa nessa relação. É para a gente poder entender a dimensão tão subjetiva que é isso. Se a psicanálise, ela nos traz como axioma o inconsciente, a gente está falando, portanto, de um processo de transmissão de linguagem. De transmissão de linguagem, logo de transmissão de sentidos. Então, essa relação, essa alteridade, ela constitui um corpo. Para o bebê, não existe nem corpo, nem organismo. Aliás, a referência do bebê é uma referência totalmente especular. São as referências dos primeiros estímulos que ele tem. Isso tomando como base o aspecto biológico, o aspecto do corpo epistêmico. Ele tem referências e tem estímulos. Que estímulos são esses? O olhar, a voz, o cheiro e o toque. Não é? O olhar, a voz, o cheiro e o toque. Agora, pensando nas nossas relações, porque os corpos se atraem, não se atraem? Então, o que atrai um corpo? A Joselma, o que te atrai no corpo? O olhar, a voz, o cheiro e o toque. Curioso isso, né? Curioso que são as primeiras referências que nós temos, que é o que nos atrai a um corpo. E veja que não é qualquer voz, não é qualquer toque, não é qualquer cheiro, não é qualquer olhar.
Até mesmo porque existem olhares que nos incomodam. Não tem? Nos incomodam. Quem faz análise sabe do que eu estou dizendo. No início da análise. Aquele homem ou aquela mulher esquisita olhando para você. A gente fala olhando para o lado, né? Até ele convidar para ir para o divã. Aí a gente até se alivia. Né? Mas sente a incidência desse olhar ali, atrás da gente. A gente sente que alguém está olhando. Ou o próprio psicótico, né? O psicótico, o que ele diz, geralmente, nos seus surtos, na persecutoriedade? Tem alguém me observando. A incidência do olhar. Ou também numa instituição de saúde. Eu trago bastante essas referências para quem não me conhece, porque a minha especialização é em psicologia hospitalar, a minha atuação é ambulatorial. Tá? Certa vez na recepção, uma paciente que iria fazer uma sessão de quimioterapia, ela dizia de um cheiro, tem um cheiro de esgoto aqui. Ninguém sentia cheiro de esgoto. E ela insistia e se angustiava com aquele cheiro. Ou até mesmo um outro paciente que me procura, senta na minha frente, na primeira sessão, e diz: o senhor está sentindo um cheiro estranho? Eu, não. Por quê? Porque eu acho que eu cheiro mal. A ponto de sair de dentro de um ônibus, de dentro de um metrô, porque os olhares que recaem sobre ele faz com que ele imagine que as pessoas estão sentindo o cheiro dele. E ele busca inclusive o serviço de uma prostituta, paga para ouvir dela que ele cheira mal. Eu não lembro de ter sentido um cheiro ruim, não. Eu senti o cheiro do meu perfume, né? Mas ele sente esse cheiro. Então, tem algo, tem um cheiro ali, e esse cheiro quer dizer alguma coisa para essa pessoa. Então, todos esses aspectos, esses traços que eu estou trazendo para você, decorrem desse processo de constituição de um corpo que nós chamamos de corporeidade. Corporeidade, um corpo erógeno que se constitui a partir da relação de um outro, a partir da alteridade. E como que se dá isso? Isso se dá nas atitudes mais cotidianas. Uma mãe, quando começa a dar banho numa criança, ou quando brinca com o corpo de uma criança, as mães de plantão vão dizer se eu estou mentindo ou não. Não tem aquela época que a gente fala: cadê o olhinho? Aí ele vai no olho. Cadê a boca? Vai aqui. Cadê o nariz? Vai aqui. Não, aqui não. É aqui. Isso é muito mais do que uma simples brincadeira. Porque ali um corpo está se constituindo. Ali um nariz está se constituindo. Ali um olho está se constituindo. E tudo isso também se constitui a partir do toque, a partir dessa relação erótica. Né? A mãe erotiza a criança. Quando eu estou falando da mãe aqui, eu estou falando de quem ocupa esse lugar, tá? De quem ocupa o lugar do cuidador, daquele que é uma presença encarnada e responsável pelos cuidados básicos desse bebê. Então, quando ela toca esse corpo, ela produz sensações. Ela produz sensações e nomeia essas sensações. Ela dá nome a isso. E aí que é curioso que tem pessoas que se incomodam com um determinado tipo de toque, ou que adoram outro determinado tipo de toque. E por fim, esse corpo que se constitui a partir de um movimento funcional
né? Se a gente partir dos aspectos teóricos, então Freud traz essa dimensão em praticamente toda a sua obra, com uma ênfase maior em alguns textos. E ele já inicia o interesse por esse corpo a partir de um texto praticamente inaugural. Muita gente diz que a inauguração da psicanálise é a interpretação dos sonhos, em 1900. Mas, na verdade, há um texto, um esboço praticamente, que Freud pediu para não ser publicado, e é lógico que foi, né? Porque ele pediu que não fosse, chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Esse é um texto, o mais chato dele, mas chato mesmo, mas extremamente crucial para quem quiser entender esse corpo que o Freud está nos dizendo. Esse corpo que no texto tem toda uma estrutura biológica, tomando como base o conhecimento da formação dele como médico neurologista, e ele vai, a partir desse texto, iniciar a composição de um corpo pulsional. O conceito de função surge a partir daí, já surge a partir dos 3 ensaios, o instinto e suas vicissitudes, e alguns conceitos que caem e aparecem sob uma outra ótica em além do princípio do prazer. Então, eu estou trazendo a referência desses textos base para a gente entender o quanto que o Freud traz essa concepção de corpo e o como um sujeito extrai desse corpo uma satisfação e um gozo. Um gozo. Agora, que satisfação e que gozo é esse? Nós costumamos associar a satisfação com o prazer, com uma concepção de prazer, e uma concepção de prazer já previamente constituída. É muito prazeroso tomar um café, é muito prazeroso conversar com os amigos, é muito prazeroso fazer sexo, mas para algumas pessoas isso não é prazeroso. A gente faz essas associações, né, do prazer com algo bom e da dor, por exemplo, como algo ruim, ou da insatisfação como algo ruim. Agora, é extremamente curioso como pessoas adoram repetir experiências de sofrimento. Nossa, André, adoram? Adoram. A gente escuta, nossa, de novo, eu não aprendo. Eu não aprendo, olha eu de novo fazendo isso. De novo. De novo. Será que ela adora fazer isso? Eu não sei. Mas essa junção com esse sintoma, não larga o sintoma de jeito nenhum, só me faz entender que alguém ama o seu sintoma. Eu nasci para sofrer. Não é? A gente não escuta isso? Minha vida é sofrer. Eu não sei o que acontece comigo, que eu só encontro traste no meu caminho. Termino com um, aparece outro. Ou quando aparece o par perfeito. Isso é perigoso, essa palavra, né? Perfeito. O par perfeito, a completude. Nossa, ele é tão perfeito, que eu não quero. Não quero. Deixa ele feliz. Não, ainda inclusive fala, olha, você é maravilhoso. Eu não te mereço. Eu não mereço a perfeição. Pois bem. Não é estranho isso? E agora, em relação ao corpo? Em relação ao corpo. Esse corpo, que ele é a base da insatisfação. Pelo menos até hoje eu nunca escutei, dentro do âmbito clínico e do âmbito social, né, que psicanalista tem vida social, né, alguém dizer que está satisfeito com o seu corpo. Tem alguém aqui satisfeito com o corpo? Curiosidade. Não.
Tem pessoas que falam, seu corpo é lindo. Ah, mas tem alguma coisinha ali que precisa tirar. Precisa tirar ou precisa pôr. Põe, tira. Tira, põe. E não está legal. Nas academias, a gente vê toda a dedicação para o corpo perfeito. E é algo prazeroso. Prazeroso. Na parte da musculação, vocês já viram as pessoas fazendo musculação? Aquela cara de prazer, de satisfação. Nas esteiras, né? O corpo malhado é o corpo perfeito, não é isso? É o corpo malhado. Alguém já ouviu falar da malhação de Judas? O que é a malhação de Judas? Bater, espancar. Então, o corpo perfeito é o corpo espancado, é o corpo malhado, é o corpo sofrido. Afinal, para ser bonito, tem que sofrer, não é isso? Sofrido, ser bonito. Agora, que concepção é essa de beleza? Então, uma insatisfação marcada nesse corpo. Marcada nesse corpo a partir de uma perspectiva imaginária, de um registro imaginário que nos traz a imagem de um corpo ideal. E esse corpo ideal, ele se sustenta a partir de uma concepção cultural, histórica. O nosso corpo hoje não é o mesmo corpo de 40, 50 anos atrás. Não é o mesmo corpo. O protótipo, por exemplo, do gênero, que o gênero é uma questão importante relacionada ao corpo. Protótipo do gênero, o homem da década de 50, o protótipo da masculinidade era o homem peludo. E hoje, o pelo é execrado. A mulher da década de 50 era a mulher cadeiruda, rechonchuda, parideira. As avós adoram dar comida para suas netas, Filha, você está muito magra, tem que comer, tem que ser forte. Tem que ser forte para parir. É isso. Isso é algo histórico, é deste momento histórico. Hoje a gente tem um outro protótipo de corpo. Hoje a gente tem um corpo que eu costumo dizer que é o corpo impossível. É impossível. As mulheres estão de prova para me dizer isso. É só vocês irem e ver as medidas das roupas na vitrine do shopping. São medidas impossíveis. Impossíveis. E que denotam essa insatisfação marcada no corpo. Nesse corpo que se dá a ver ao campo do desejo do outro. O corpo que quer ser desejado, o corpo que deseja. Esse corpo, em princípio, da qual alguém se direciona, que é o corpo imaginário, é o corpo inalcançável, é o corpo da idealização. É o corpo que, se for alcançado, já não é mais ideal. Mas também existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva simbólica desse corpo. A perspectiva simbólica, ela tem a ver com os aspectos subjetivos, peculiares da experiência de cada um. O que nos impossibilita de aplicar algo generalizável e universal nessa dimensão. É essa dimensão que faz com que a gente entenda uma pessoa que vai ao médico querer saber do seu corpo, porque quando alguém vai ao médico porque não sabe do seu corpo. Ele quer saber. Ele vai ao médico porque supõe que o médico sabe desse corpo. Aliás, é uma suposição pautada na certeza, porque se ele não souber.
é cubano. Cubano vai procurar um outro que diga aquilo que não sabe, aquilo que você não sabe, e que o médico entende que é da ordem epistêmica, que é da ordem biológica. Porém, o sujeito que vai ali recorrer a esse médico, ele vai buscar outra coisa. Ele quer saber outra coisa desse corpo. E como que a gente percebe isso? A gente percebe, por exemplo, ao paciente que tem uma arteriosclerose, ou seja, um entupimento das veias, das artérias. Isso causa nele um sintoma chamado claudicação intermitente. O que é a claudicação? Ele manca, ele anda 50 metros e para. Ele tem que parar por 2, 3 minutos porque ele não consegue andar. E aí depois continua mais 50 metros e para. Ou seja, uma interferência importante na qualidade de vida de alguém. E aí ele vai procurar o médico para saber. O médico diz: olha, você está com uma arteriosclerose importante, isso é em função do tabaco. Você fuma? Eu fumo um pouco, 2 maços por dia. Então, é hora de parar e de tratar disso. Então, você vai tomar essa medicação, uma medicação que ela é anticoagulante, ela é vasodilatadora, então vai fazer com que o seu sangue circule. Então veja que a orientação do médico é uma orientação orgânica, de um funcionamento que pode ser aplicado para qualquer organismo. E aí o que acontece? Ele toma essa medicação e se sente mal. Sente tontura, sente os efeitos colaterais que a substância causa nesse organismo. E aí o que ele faz? Ele deixa de tomar a medicação que trataria desse quadro, porque a medicação faz mal. Mas ele continua a fumar. Porque fumar não faz mal. Vocês entendem isso? Um médico não entende. Seguramente um médico não entende isso. Ou, não querendo ser repetitivo, mas sendo uma outra ilustração, e que também deve ser muito comum, é do paciente diabético, diabetes mellitus, uma doença silenciosa, extremamente grave, talvez não se atribua à gravidade desse quadro. Ela mata se não houver realmente uma disciplina na dieta. Então, o paciente recebe do médico a notícia: você é diabético. Então, você vai ter que cortar a glicose da sua dieta, vai ter que cortar o açúcar, vai ter que cortar a gordura, vai ter que comer isso. Então, tá ótimo. Aí ele sai e vai direto à loja do Amor aos Pedaços, que está na frente do hospital, e se deleita com os doces. Vocês conhecem alguém assim? Não é? Ou então o médico diz: você não pode comer isso durante esse período. E é justamente isso que você quer comer durante o período. Aquilo que você não come no seu dia a dia. Ai, que vontade de comer, só porque eu não posso. Por que o André está trazendo todos esses fragmentos? Fragmentos cotidianos que talvez a gente não pare para pensar. Isso tem a ver com o que a gente entende como sintoma. Isso são relações de corpos. De corpos. São corpos. Relações específicas de corpos. Relações que, para a comunidade médica, é algo bastante complexo de entender. O porquê que uma pessoa, se mantém unida ao seu sintoma, o porquê que ela vai na direção contrária do que o médico diz que ela deve fazer.
Isso é extremamente comum numa instituição de saúde. E o porquê disso, o médico, na maioria das vezes, não quer saber. O que ele faz com aquilo que ele não sabe? O que os médicos do século, que é o corpo erógeno, e é necessário a gente falar da carne. Porque tanto o organismo quanto o corpo, eles são dimensões captadas pela linguagem. Um coração epistêmico, coração orgânico, ele só é orgânico, ele só tem a sua função de coração porque já foi captado pela linguagem, pelo código de linguagem da ciência, da medicina. Ele só é coração depois que captado pela linguagem. Mostre um coração a um bebê. Aí ele vai localizar o ventrículo. Não. Mostre um espelho para um bebê. Aí ele vai olhar e falar: nossa, eu estou com muita dobrinha aqui, essa celulite aqui está me incomodando. Não. Bebê, para ele aquilo é outra coisa. Não tem essa referência imaginária de si. Vamos dizer que a carne, que antecede a forma, ela é uma perspectiva e uma dimensão inalcançável para quem já foi capturado pela linguagem. Eu entendo que aqui todos nós fomos capturados pela linguagem. Nas nossas relações, a gente se dá conta disso. Então, retroceder é da ordem do impossível. Até mesmo dentro do propósito psicanalítico do determinismo psíquico. Todo efeito a gente só sabe depois. Bom, o efeito da nossa constituição como corpo se dá hoje, na relação que a gente estabelece com o próprio corpo. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos registros desse processo, e inclusive registros da nossa gênese. A nossa gênese é a carne. É uma carne que está morta e que é necessário ser morta para que a gente possa dar constituição ao corpo captado pela linguagem. Ela tanto precisa estar morta que o sujeito não suporta a carne viva. Desmaia quando vê a carne viva. Olha lá, olha, está em carne viva. Desmaia. Estranha. Acha estranho a carne viva. Acha estranho essa referência. E é uma referência que, se é estranha, é porque nos é íntimo. É bastante paradoxal esse conceito, mas é importante a gente falar desse termo, esse termo estranho, inquietante, que o Freud retrata de forma brilhante num texto chamado O Estranho. Esse estranho é justamente a dimensão mais íntima do nosso corpo. Aliás, a gente só estranha porque nos é íntimo. A gente não estranha qualquer coisa. A gente não acha todo mundo estranho. A gente pode achar uma pessoa estranha. Olha, esse fulano é estranho. Quer alguém mais estranho que um psicanalista? É estranho. Na equipe multidisciplinar, ele é o estranho. Então, chegou. Estranho. Ou quando a gente vai ao analista, né, olha a cara dele ou dela, é gente estranha mesmo. E é estranho querer estudar o inconsciente. Isso é muito estranho. Né? O que desperta esse interesse no inconsciente? Agora, a estranheza do corpo, ela se dá quando o sujeito diz: o meu estômago está estranho. Eu estou estranho. Para eu dizer que eu estou estranho, porque eu conheço esse corpo. Eu tenho uma dimensão conhecida, íntima desse corpo. No entanto,
O estranho ele desaparece quando essa carne está mortificada. E está mortificada mesmo, morta. É como se praticamente não existisse. Ela não existe tanto que quando nós estamos nos aventurando nas nossas atividades cotidianas, a gente não fica pensando no rim, a gente não fica pensando no pulmão, a gente não fica pensando no fígado, exceto as segundas-feiras, né, de manhã, né, depois do final de semana. Ou seja, o órgão, ele aparece quando ele falha, quando ele se apresenta como estranho. Um fígado passa a existir para alguém a partir do momento em que ele falha, ou que ele fale. O órgão fale, o corpo fale. A falência do corpo é a emersão da carne viva. É aquilo que não funciona e que se mostra pela sua ausência. A ausência da função de um órgão presentifica ele na carne. É uma parte dessa carne que até então era mortificada, que revive. A mortificação da carne é o que incorpora a forma. É a incorporação, né? Não há incorporação da Umbanda, né? Ou até é, não sei. Mas, no entanto, algo toma corpo a partir da mortificação dessa carne. E que, quando revive, é a experiência do horror para um sujeito. E é do horror mesmo. O horror, seja numa cirurgia, seja no ver algo. Se não for do horror, se apresenta como um estranho. Alguém aqui que já olhou para um laudo de um exame seu, como por exemplo uma endoscopia. Uma endoscopia que tem lá a foto do esôfago. Então a gente olha ali e fala, nossa, como o meu esôfago é bonito, né? Bonito, a parede vermelhinha, tem aqui alguns sulcozinhos que denotam uma inflamação, né? A gente vê isso todo dia, não é? Alguém reconhece aquela foto como sendo você? A gente até acha interessante, mas aquele ali é você. É essa dimensão mortificada. Parece paradoxal, e é paradoxal, é dialético. Essa mortificação da carne é o que faz com que a linguagem dê forma ao corpo. Ele dê forma e também deforma o corpo. Toda essa dimensão, ela é de extrema importância em função da nossa atuação. Justamente para a gente não ter a tendência a separar esse conceito, o conceito de corpo, do organismo. Essa perspectiva do psicossomático, psíquico-somático, ou seja, a mente e o corpo. A mente e o corpo devem estar andando unidos. Só o fato de eu dizer isso, eu já estou separando a mente do corpo. Um psicanalista, ele não se baseia nessa perspectiva. Ele se baseia numa outra perspectiva. A única perspectiva da qual se baseia um psicanalista é o inconsciente. É o axioma da psicanálise. O inconsciente. Então, se um psicanalista ele escuta o inconsciente, ele escuta um corpo. É isso. Quem vai te procurar no seu consultório é um sujeito com um corpo. Nós
tratamos de corpos. Nós tratamos de corpos que foram constituídos a partir do amor. Nós tratamos de corpos que fazem amor. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado. Bolívar? Bom, como é de costume, agora nós vamos para o bate-bola, né? As perguntas, as colocações de vocês. É sempre importante ouvir vocês também. Então já podem formular as suas questões aí e começar a passar para o André aqui, por favor. Um de cada vez, tá? Informação não decepcione. Tem algum corpo aí que quer perguntar alguma coisa? Já pergunta. Quer fazer? Vamos lá. Você iniciou a conversa falando sobre o Eros. Né? Aí me veio à cabeça o contraponto de Eros, o ágape. Existe o ágape na psicanálise? Desconheço. O amor. Tem como explicar para nós o ágape? Bom, eu só conheço o ágape do ponto de vista religioso, né, ou filosófico, que é o amor destituído do ego, do amor, aquele amor livre de qualquer culpa, de qualquer falha. É o amor perfeito. Seria o amor que nós chamaríamos aqui o amor divino, né, a verdade absoluta. É esse tipo de amor, aquele que então não está assim, digamos, no campo então da palpável, né? Bom, se Lacan ouvir isso, morre, né? Não morre. Qual é o seu nome? Pode, Wilson. Mas é interessante essa proposta que você traz, porque tem essa dimensão do outro. Na verdade, a busca do sujeito é a busca pela completude, né? Acho que eu fiz referência a isso quando eu falo do corpo ideal, né? Isso é totalmente passível de articular com a própria constituição da subjetividade, da relação de objeto, né, que a psicanálise propõe, sobretudo a psicanálise lacaniana. Quando a gente fala do amor, do eros, do amor erótico, né, a referência que o Freud traz é sobretudo a referência da falta. Tá? Então, quando a gente está falando de amor, a gente está falando de desejo, a gente está falando daquilo que falta, daquilo que quer ser alcançado. E que se estabelece numa relação a partir de uma promessa de um amor perfeito, né? É exatamente nesse sentido, de um amor perfeito, né? Tem até esses sites de relacionamento, né? O par perfeito. Eu quero o amor perfeito, eu quero a metade da laranja ou a tampa da panela. E que nunca ninguém encontrou, né? Tanto não encontrou que está buscando, né? Alguns até acreditam que encontraram, né? Sinto dizer que lá em casa, que está te esperando é um representante da tampa na panela, tá? É isso. Tudo bem? Geralmente é a panela de pressão que explode. Próximo. Meu nome é Aline, eu estou fazendo formação no ILPC e eu só quero uma resposta simples, porque todos os nossos transmissores tocaram nela, mas eu quero saber de você por que a gente ama o sintoma e por que a gente é tão agarrado a ele, assim, como nada mais.
Que ele provocou e não respondeu, né, Ale? Eu não sei. Bem, isso denota um congresso praticamente, né? Falar sobre o sintoma, ainda mais na perspectiva lacaniana, que tem o sintoma, tem o sintoma, tem o TH. Então, há uma dimensão vasta conceitual a ser discutida. Né? Então, quando eu digo não sei, né? Não é um xiste, né? Não é uma piada, ao contrário, né? A gente não sabe, a gente só sabe que o sintoma tem função, né? O Freud, além do princípio do prazer e também no problema econômico do masoquismo, ele nos traz essa base discursiva, né? Uma questão que ele levanta como discussão a respeito do direcionamento da pulsão, né? Fazendo uma interlocução entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, tentando nos elucidar que a pulsão ela toma direções e que inclusive quando há um sofrimento que se repete, ele nos diz que há pulsão, há movimento pulsional de morte, mas há. Portanto, o sofrimento nesse sentido tem uma função de gozo aí. Que é o que se chama de amor, então. Que é o que se chama de amor. Né? Próximo. Eu hoje. Vamos tentar. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Alcina. Então vamos entender, né? Eu poderia dizer, assim, a grosso modo, que o paradigma criado dentro do ser é em função do signo linguístico? Sim. E isso gera uma boa parte das minhas frustrações. Justamente, porque é uma dimensão inalcançável, né? Sim, e é disso que eu me falo. O signo em si... O signo tem uma função de corte, né? De corte. Vamos dizer, disso que eu estava falando sobre a mortificação da carne, é a incidência do signo na formação desse corpo. E justamente essa operação, o signo faz com que uma dimensão seja inalcançada, seja não dita, né? Que é a dimensão real. E essa dimensão real é a que perpassa o ser, que é o que o sujeito busca construir, né? E está sempre em construção, justamente porque é inalcançável. Na verdade, mesmo que o signo, né? Por isso que a sociedade do signo, ela também rompe com aquilo que era o primitivo. Natural. Exatamente. Esse ser sempre sentia-se Sim. fragmentado. Sempre fragmentado e nunca completo, na verdade. Você fala que é o amor, essa palavra amor. Ela é intrigante, né? Muito intrigante. Nada. Gostei muito da interlocução da nossa ouvinte ali, muito boa. Vamos lá? Quem levanta a mãozinha? Vamos lá. André, fazendo uma alusão à pergunta da colega que não está mais ali, quando o sujeito está vinculado ao seu sintoma e meio que se recusa, tem uma resistência a se despir dele, enfim, talvez não seja que o reconhecimento do sintoma signifique para ele, ou seja, eu tenho um sintoma, ele faz parte de mim, se você me tirar isso, de repente você tira o significado. É justamente isso, né? Você falando disso daí, já veio um fragmento, né? Um fragmento clínico de uma paciente internada na clínica cirúrgica do aparelho digestivo de um hospital escola, e ela já há 4 anos ela vinha com um diagnóstico de doença de Crohn, né? Mal de Crohn. E ela estava com um quadro de constipação há quase 15 dias, ou seja, quase 15 dias que ela não fazia totô, né? Então, sofrendo, internada, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Fizeram exames, todos os exames possíveis e imagináveis, e nada.
E aí, como não sabiam o que ela tinha, colocaram em questão o diagnóstico anterior, a doença de Crohn. Quando falaram para ela que talvez ela não tivesse a doença de Crohn, essa mulher entrou em desespero. Porque o que fizeram? Tiraram dela um significante que ela entendia que tinha. E agora? O que eu faço? Quer dizer, se evidencia o real, se evidencia o não saber de si. Foi um caso bastante difícil. Por quê? Porque ela acabou criando ali um verdadeiro pandemônio na enfermaria. É quase como, me dê o meu sintoma. Por Lacan, me dê um significante. Obrigada. Vamos lá, estamos quase pertinho de terminar. Pegar ou largar? Mais ninguém? Posso fazer umas palavras? Então, o André vai fazer mais umas palavrinhas de encerramento, então. Bom, eu queria agradecer mesmo a presença de vocês. Acho que não só como protocolo, é uma responsabilidade muito grande eu estar ocupando um lugar de fala no encerramento desse evento, ou da série desses eventos durante o ano, é o último Pensar Psicanálise do ano de 2015. O Olivan já está me colocando para esses últimos eventos. Isso me coloca numa responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de transmitir algo que faça sentido e ao mesmo tempo não, para que vocês construam o sentido de vocês. Aliás, não é só por essa responsabilidade, o transmitir já é algo de extrema responsabilidade. Eu não tenho a mínima ideia de qual que é o sentido que vocês vão atribuir para aquilo que eu estou falando, mas aposto que isso deixe uma marca e que possa fazer emergir o desejo de querer saber um pouco mais de psicanálise, especificamente hoje, um pouco mais sobre o corpo. Então agradeço, parabenizo vocês pelo interesse estranho sobre o inconsciente, e que possamos dar vazão a essa estranheza em vários outros eventos. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prestígio e uma honra. Ainda há pouco, antes do André chegar, ele me pegou no Flávio, eu estava falando dele com um ex-aluno dele, e esse aluno estava me contando que até o André entrar na faculdade que ele se formou, ele vinha uma outra abordagem e estava muito bem inserido, parece que nessa outra abordagem. E quando o André chegou para dar aula e introduziu Lacan, que tudo mudou. Eu costumo dizer que o André faz arrastão por onde ele passa. Geralmente ele passa se arrastando. O André é meu primeiro analista lacaniano e assim, eu já vinha de um percurso de grupo de estudos, depois análise e assim, cada dia que passa eu vejo o quanto isso realmente é saboroso, literalmente. Nós do ILPC temos muito a agradecer vocês todos pela presença esse ano, principalmente o pessoal aí da Unicapital, que eu sei que vem, chega atrasado, mas vem, não tem jeito, Eu quero agradecer muito a vocês, as pessoas, amigas do André que estão aqui hoje. Espero que vocês venham sempre, independente do André estar aqui ou não. No ano que vem, em fevereiro, nós começamos de novo nossa programação do Pensar Psicanálise. Geralmente em janeiro temos folga. Esse ano, além do André, que está sempre conosco, nós temos aí no bate-papo Valci Carrasco da Globo com o Renato Tardivo, sobre literatura e psicanálise. Temos já confirmado a Silvia Marina de Meli Paiva, Sibeli Barbará, o Leandro dos Santos e o André, claro. Eu espero que vocês estejam aqui, e para nós do ILPC somos uma instituição pequena de formação e transmissão. Nós temos realmente muito a agradecer, principalmente o pessoal da formação, que ultimamente tem nos prestigiado muito aqui.
né? Pessoas que sempre que podem estão aqui, como a Kátia e o Aldin. Acabar as aulas, eles estão aqui, isso é certo, não falha nunca, né? O Marco Cortez, que agora está cuidando da nossa parte visual ali, site, logotipos e tudo mais. Então, nosso agradecimento, estou agradecendo em nome dos outros, do Rodrigo, por isso que não está aqui, Rodrigo dos Santos, que está em viagem, do Vinícius, que passa também a fazer parte do grupo de professores do ILPC. E muito obrigado a vocês, espero contar com vocês em 2016. Acompanhe a nossa programação no nosso site, ilpc.com.br. Muitíssimo obrigado, gente. O Olivar falou do Renato Tardivo, né? Que vai estar com o Rosti Carrasco. Ele esteve aqui também falando sobre psicanálise e cinema e psicanálise. Hoje é o lançamento do livro dele, tá? No Bar Balcão, lá na Rua Melo Alves. Começou agora às 7h30, mas isso vai até o último cliente. Então, quem quiser prestigiar ele saindo daqui, né? Fiquem à vontade, vai ficar muito feliz. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês.